Pessoal, antes de começarmos mais este episódio do VitaliCast, quero relembrar aqui nossos patrocinadores, que é a Farmafórmula, maior farmácia de manipulação do Brasil, Uniherbal, tratando aí corpo e alma com suas suplementações, e JP Gestão Digital. Vamos lá, acompanhe a gente nesse mais novo episódio. Sejam bem-vindos a mais esse episódio do VitaliCast, sua dose de saúde e longevidade. Eu sou o Edivaldo Leda, farmacêutico, especialista em suplementação personalizada, e hoje estamos aqui para falar de um assunto muito importante. Você acha que está velho demais para começar? Ou está novo demais para começar? Ou que o tempo está pouco, não consegue um horário para começar aquela atividade física, sair do sedentarismo? Hoje nós estamos aqui com um profissional referência, Edmar, que é treinador, personal trainer. Edmar, seja muito bem-vindo. Conte um pouco aqui sua história para quem está nos ouvindo e está nos assistindo pela Rádio Boa Notícia. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz quando recebi seu convite, né, pra gente estar aqui falando um pouquinho sobre essa área que a gente gosta tanto, né, que é a área de exercício físico. Eu já tô nessa área há 15 anos, cara, então já tem 15 anos de jornada aí, já trabalhei com todos os públicos. Atualmente nós estamos aí com 2 academias na cidade, né, tentando levar mais qualidade de vida e mais saúde pro pessoal aí. Edmar, conta pra gente o que foi essa virada de chave sua. Eu vou investir na saúde. Você tem academia, né? Já investe na saúde, mas antes de ter academia, você investiu na saúde fazendo o curso de educação física, não é? Isso, fazendo o curso de educação física já é algo que eu gostava há bastante tempo, sempre treinei, né, desde os 16 anos, então eu já treinava. Na verdade, assim, eu caí meio que de paraquedas, eu gostava, mas não era o que eu queria. Eu queria fazer engenharia, mas na época as condições do meu pai não teve condições de pagar esse curso, eu fui para educação física. Na primeira semana eu me apaixonei. Comecei a dar aula desde o primeiro período, então já trabalhei com criança, já trabalhei com idoso, já trabalhei com deficiente físico. Lá em Goiânia, eu era mais voltado para a área da docência, e aqui no Maranhão foi onde eu comecei a focar mais no âmbito do personal. O personal, então, fazer aquele atendimento diferencial, mais personalizado, individualizado. Seria mais ou menos isso, né? Isso, o personal é aquele atendimento 1 a 1, é só você e o seu cliente. Então você vai com o seu cliente ali para academia e faz todo o atendimento com ele ali, só com ele, não com o restante dos alunos que estão na sala. Edmar, nosso público hoje, nossos ouvintes, são pessoas que buscam ter uma saúde melhor, uma qualidade de vida melhor. E hoje se fala muito no sedentarismo. A tecnologia está aí, né? Pega o controle, o celular aqui na mão. Eu, inclusive, já vi colegas de trabalho que está numa sala farmacêutica mandar uma mensagem para outra pessoa que está lá no laboratório pedindo uma determinada coisa. Eu olhei aquele negócio e eu fiquei impressionado. Meu Deus, aqui dentro da sala não pode levantar para ir até o colega no mesmo ambiente. Então, assim, a tecnologia hoje está atrapalhando muito. Você acha que essa tecnologia hoje pode beneficiar ou está atrapalhando mais do que deveria ajudar? É um caso assim, é uma faca de 2 gumes, né? A tecnologia, ela trouxe muito benefício pra gente, né? Inúmeros benefícios, mas trouxeram consequências. Não só hoje, às vezes a gente começa a pensar em 2, 3 anos, não sei quanto tempo tem o celular, a gente quando pensa em tecnologia, você pensa no celular, né? Eu vou um pouquinho mais longe. Antigamente, quando você queria assistir uma televisão, você tinha que, para trocar de canal, você levantava, ia até a televisão, mudava o canal. Lá em casa era desse de rodar aí. De rodar. Você ia lá, rodava, voltava, sentava no sofá, não gostei, levantava, fazia a mesma coisa, mudava de canal. Hoje não, hoje o controle tomou conta da nossa vida. Então, hoje no controle eu faço tudo aqui, sentado, comendo um sanduíche e tô mudando o controle. Então nós falamos só da televisão, se a gente pensar no processo de lavar roupa, né? Hoje pegou, jogou tudo na máquina, tá bonitinho. Então essa tecnologia, pensando por esse lado, ela colocou as pessoas mais inativas, porque antigamente a própria rotina da pessoa fazia ela se movimentar mais. Hoje não, hoje a tecnologia já atrapalha nesse ponto, que é o que você citou aí, as pessoas hoje
conectado numa sala lado a lado e não tem coragem de levantar, abrir uma porta e ir lá conversar. Prefere mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Então isso afasta as pessoas de certa forma e acaba deixando as pessoas assim mais inativas nesse ponto. E aí entra no que você citou lá no início, que é o sedentarismo, né? Que é algo que tá gritante. A Organização Mundial da Saúde, há alguns anos, acho que 2022, falou que de 1 a cada 10 pessoas poderiam ter sido evitado as mortes se estivesse fazendo atividades físicas. Então, assim, é um número muito alarmante para as pessoas que não fazem nenhuma atividade física. E o que eles consideram como atividade física? Seria 2h30 por semana de atividade física. Numa semana onde a gente tem 7 dias, 2h30 por semana, poderia ter salvo alguma vida. Menos de 30 minutos por dia. Menos de 30 minutos por dia. Então, assim, tá alarmante, tá perigoso, e o que a gente vê com os jovens é que tá piorando cada dia mais. Essa juventude hoje, ela é muito do celular, né? Muito, muito, muito. Então, eles preferem ficar 3, 4, 5 horas no celular que não vê a hora passar, do que às vezes ir fazer uma atividade física que dure 30, 40 minutos. Impressionante, é muito impressionante. Inclusive, olhei os dados do sedentarismo antes da gente começar aqui, eu tava no computador olhando. Na pessoa já idosa, é cerca de 47%. Já no jovem, chega a quase 80%. 80%. Olha só essa diferença. A diferença é gritante. Assim, às vezes a gente condena as pessoas, né? Às vezes a gente quer condenar as crianças, condenar os jovens, mas às vezes o pai também tem uma parcela de culpa, né? Porque, assim, muitas das coisas que os nossos jovens vivem, os pais permitem. Talvez tá todo mundo usando, tá todo mundo fazendo, eu vou deixar meu filho sem celular, mas todos os colegas têm, como que eu vou deixar meu filho sem? Então, às vezes, o controle tem que vir dentro de casa. É o pai saber controlar, não, eu vou te dar o celular, mas vai ter a hora do celular. Vai ter a hora da atividade física e vai ter a hora do celular. Aqui na cidade, eu nunca tinha visto isso, aqui acontece. Em Goiânia não tem. Que é a questão de substituir a educação física pela academia. Eu vejo que algumas escolas permitem isso, né? Fazer essa substituição. Eu acho interessante em certo ponto e acho desinteressante em certo ponto, porque a criança ela deixa de fazer aquilo no âmbito escolar. Então, se já no âmbito escolar, desde pequenininho, ele já coloca que a atividade física fica algo opcional, ele já cresce com isso. Eu posso fazer aqui, eu posso fazer ali, acabo não fazendo em lugar nenhum. Então, essa questão do opcional eu acho que já não é bacana. Então, tem que ter essa supervisão. A tendência é piorar, né? Pelo caminho que a gente está vendo. Eu vejo hoje que, assim, essas crianças vão ter muitos problemas futuros. Crianças e jovens. Por quê? Problemas posturais. Você já viu uma criança sentada mexendo no telefone? Um jovem? Deitado no sofá. Impressionante. Então, assim, essas questões posturais, futuramente, eles vão ter muito problema com isso. Por quê? Porque não tem essa consciência, eu acho, poderia falar assim, essa consciência de se corrigir todos os dias, né? E aí a modernidade ainda leva a gente a isso, porque você pega assim, hoje é tudo no computador. Então, se é tudo no computador, você passa mais tempo sentado. Raramente você vai achar alguém que posiciona a cadeira no momento certo para ficar a altura certinha para você mexer no computador. A pessoa só senta e pronto, e acabou. Então, esses problemas posturais vão ter a tendência de agravar daqui para frente. É impressionante. É exatamente como você está falando. Você falando, eu lembrando lá de casa. Mas aí a gente tem que começar a corrigir mais, né? As crianças, botar ela para sentar melhor, até porque eu já tenho esse problema. Inclusive, mais tarde eu quero saber um pouquinho aí sobre esses problemas, o exercício físico, né? Mas antes, o que você acha da consequência desse sedentarismo que, vamos ver, há 10 anos, daqui a 20 anos? A consequência para a população em si, né? Isso, os números já estão aí, né? Os números já são alarmantes. Essa questão de 1 a cada 10 poderia ter sido salvo por uma atividade física, isso já é muito preocupante. Se eu não me engano, existe um número também, vai me falhar a memória agora, mas eu acho que no Brasil no mundo são 14 milhões ou 15 milhões de pessoas que morrem por sedentarismo no ano. Então, assim, são muitas pessoas que não estão praticando o mínimo de atividade física.
E com essa modernidade, com essa tendência do superprocessamento, muito alimento processado, as pessoas cada vez mais inativas, a tendência é surgirem muitas doenças, né? Porque algumas doenças, elas podem ser evitadas ou reduzido o uso de medicamentos, aquelas que não tem como mais, só através da atividade física. A gente pega aí um diabetes tipo 2, que se a pessoa fizesse uma alimentação adequada e uma atividade física, a chance, não vou falar que não pode ter, mas a chance reduziria bastante. A gente tem estudos aí que ligam a falta de exercício físico a câncer de mama, alguns outros tipos de câncer também, a hipertensão, a problema cardiovascular. Então, assim, as pessoas não estão se ligando a isso. As pessoas às vezes pensam que assim, eu vou fazer um exercício físico porque eu quero emagrecer. Eu vou fazer porque eu tô gordinho. Tá, mas e os outros benefícios que a gente pode ter através dessa atividade física, né? E as escolhas que a gente tem que fazer ali, não é só o estético, é a parte interna também. É um coração, é o próprio câncer que pode acontecer, é uma diabetes que pode acontecer. Então as pessoas às vezes estão pensando só pelo lado estético. Isso aqui é só a pontinha do iceberg. Tem coisa muito mais a fundo aí que pode estar acontecendo. Justamente, quando eu vejo uma pessoa já que tá acima do peso, a gente até olha assim, como uma situação na velhice, né? Como é que vai dar com uma pessoa dessa? A gente tem que imaginar que a gente precisa ter essa massa muscular, até mesmo a massa muscular, o exercício físico para velhice, pensando isso na velhice, não só na estética, né? Inclusive, a gente já entrevistou aqui várias pessoas, desde um mastologista, urologista, endócrino, nutricionista, e sempre eu faço a mesma pergunta. E eu quero lhe fazer essa pergunta agora. Para mudar, para ter um resultado, uma vida longa, o que é preciso? Cara, eu vou te dar 3 que eu acho que é primordial, assim, que não pode faltar. Que seria uma alimentação adequada, a prática de exercício físico e o sono regulado. Cara, se você tiver essas 3 coisas, você vai conseguir manter uma longevidade. Se você me falasse, qual que seria o principal, talvez até o sono. As pessoas esquecem do sono. As pessoas esquecem de dormir. As pessoas esquecem da importância do sono. As pessoas preferem ficar na televisão até 2, 3, 4 horas da manhã assistindo uma série, assistindo algo aquilo e perder aquele sono que é primordial para o resultado. Às vezes a pessoa não emagrece porque ela não dorme. Só por conta disso. Porque a gente tem um sistema hormonal que depende disso, né? Eu vou ter vários fatores que a falta de sono vai interferir diretamente no meu emagrecimento, vai interferir diretamente no meu rendimento no dia, vai interferir diretamente na comida que eu vou comer ali, porque eu vou ficar uma janela gigante sem comer, ou comi demais e de manhã tá aquele pico de insulina lá em cima. Então, o sono, ele é primordial. E às vezes ele é esquecido. A pessoa pensa, eu tô fazendo minha alimentação, tô treinando, tá dormindo. Entendeu? Então as pessoas esquecem um ponto principal que seria esse do sono também. Pessoal, nós estamos aqui em mais um episódio do VitaliCast e agora conversando com Edmar, que é educador físico, e eu fiz uma pergunta para ele que eu fiz para várias pessoas aqui já, vários médicos, vários profissionais da saúde, que é o fundamental para ter uma vida mais longa. E ele respondeu o que todos responderam já, né? Alimentação e atividade física. E ele completou ainda mais com o sono, que é também bem fundamental. Edmar, agora, quem está nos ouvindo, está nos assistindo. Muita gente diz assim, eu nunca fui para uma academia. Eu acho que já não vai ter mais resultado, já não vai mais adiantar. Eu acho que não consigo, já tenho... Inclusive o Fábio, que está aqui com a gente, fez a mesma pergunta, né? E ainda adianta, Fábio, que hoje está com seus 50 e um pouquinho, 50 e todos. Perguntou para ele, ainda resolve alguma coisa? Olha, essa pergunta ela tem uma resposta simples. Você ainda tem vontade de viver? Bastante! Esse é o ponto. Então não existe uma idade. Não existe um momento. Eu recebo lá na academia, às vezes muitas mães, você tá falando de um público mais idoso, mas eu recebo mensagem de muitas mães perguntando sobre as crianças. Meu filho tem 13 anos, tem 12 anos, eu posso levar, ele pode começar a treinar? Não, ele deve. Ele deve começar a treinar. Porque o celular eu tenho certeza que você já inseriu na vida dele. O alimento processado eu tenho certeza que você já inseriu na vida dele. A má alimentação ele já deve estar atento. Por que ele não pode treinar?
Aí quando eu penso em treinar, as pessoas pensam só em musculação. Sim, gente, musculação é a base de tudo. O atleta de futebol faz musculação, o atleta de basquete faz musculação. Todo mundo teria que fazer musculação. Musculação é a base. Mas a melhor atividade física, vocês sabem qual é? Sabe qual é a melhor atividade física? Aqui você consegue fazer. A que você consegue fazer. Esse é o melhor exercício físico, a melhor atividade física. Não adianta eu chegar aqui e falar pro Edivaldo. Edivaldo odeia musculação. Chego pro Edivaldo e falo, Não, a parte que é isso? Vamos supor. olha que esse exemplo aí do Fábio. O Fábio odeia musculação. O Edivaldo não odeia, porque 5 da manhã ele tá lá, hein? Todos os dias. O Fábio odeia musculação. Fala, cara, eu não suporto musculação, eu não gosto daquele ambiente. Vai adiantar eu falar pra ele ir lá 5 vezes? Não vai. E se ele falar pra mim, cara, eu prefiro jogar um futebol, eu prefiro fazer um funcional, que tem uma atividade mais em grupo, eu prefiro fazer uma corrida. Então vai pro que você gosta. Porque tudo é processo, tudo é virada de chave. Eu acredito muito nisso, eu acredito muito na virada de chave na mente. A partir do momento em que eu não faço nada, eu acostumo com aquilo ali. Se eu começo, vamos supor, comecei a correr, né? Eu comecei a correr. E aí eu percebo, começo a gostar daquela corrida. A partir do momento que eu começo a gostar daquilo ali, eu quero performar naquilo ali. E eu vou começar a buscar outras coisas ao redor que me façam performar naquilo ali. Então daqui a pouco ele tá caindo dentro da musculação. Mas não com aquele ódio que ele tinha de não querer ir, mas com a vontade de performar dentro da corrida. Então logo ele já virou a chave que ele necessita daquele exercício de musculação e vai começar a fazer exercício físico. Então primeiro é fazer algo que você gosta, isso é igual ler livro. Tem gente que odeia ler livro. Começa com historinha, você gosta de história em quadrinho? Você gosta de romance? Você gosta de suspense? Começa a ler um livro de suspense, daqui a pouco você tá ali na enciclopédia. Mas você começou por algo que você gosta. Não adianta você começar pelo que não gosta. A tendência de frequência é horrível. Vejo vários exemplos aqui na cidade, né? Que galera aí correndo bastante, o grupo de corrida crescendo bastante. E hoje essa galera, muitos, eu vejo aí migrando também para musculação, até porque tem que fortalecer a musculatura para poder correr mais, correr melhor. Então isso aí é um exemplo fantástico. Agora, vamos dizer aquele Fábio da vida aí que acha que tá tarde demais para começar, e aí tá bom. O Edmar conseguiu convencer ele, bacaninha, tá indo, mas aí chega a desculpa. Ah, não, mas aí minhas costas tá doendo, e aí eu não tenho tempo, e eu não quero ficar forte, que acho que ir pra academia vai pra ficar só forte, né? Ah, minha coluna tá doendo. Não pode ou não pode? Tô doendo a coluna, sinto uma dor no braço, não consigo malhar, não posso malhar. Cara, isso é muito comum. Isso parece aquela desculpa de eu jogo bola, não vou treinar perna. Isso é muito comum. Então o que acontece? Às vezes você sente dor justamente porque você tá fraco. Você sente dor porque a sua musculatura tá fraco. Acontece conosco lá na academia. Então assim, ó, olha, eu quero começar a treinar, mas eu tô sentindo dor na lombar, eu não posso começar agora, eu quero começar a treinar, mas eu tô sentindo dor aqui. Vem, começa. Às vezes o problema das pessoas, e isso serve para todo o público, não só o público idoso, mas para todo o público. Eles olham muito pra meta. Eles acham que... É loucura isso. Eles acham que a conquista é a meta. E na verdade a conquista não é a meta. A conquista ela é diária. A conquista dentro da musculação ela é diária. Você já imaginou? Você disse 1% todo dia. E sabe quando você vence? Quando você chega e fala assim, tá dormindo melhor? Tô. Tá conseguindo controlar a comida? Tô. Tá conseguindo fazer atividade do dia a dia sem aquele cansaço? Tô. Não é a meta lá na frente. O negócio é aqui, agora, é o dia a dia. Então, se eu melhorei meu sono, se eu melhorei minha alimentação, se eu conseguir fazer as minhas atividades sem cansar, e a vitória é todo dia. E é isso que acontece com o idoso. Sabe, vamos para esse público idoso agora. É natural que com o passar do tempo, a gente tenha uma queda de massa muscular, que é a sarcopenia, né? Isso. Então, é natural, isso é do ser humano, vai acontecer. E a única forma de ficar forte é fazendo força. Não tem como ficar forte fazendo outra coisa a não ser fazer força. Tem uns vídeos na internet muito engraçados, assim, interessantes que nos fazem refletir, que são
movimentos dentro da musculação colocados na sua rotina do dia a dia. Às vezes o levantar uma barra com o pegar a sacola do supermercado e caminhar. Sim, eu vejo. Você já viu esses vídeos nesse sentido? Então, assim, é por isso que musculação é para todos. Não adianta, você quer ter força, você quer envelhecer bem, você quer ter uma velhice bacana, você quer viver mais. Tem que treinar, cara. Eu costumo falar para meus alunos assim, ó, quando eles começam a reclamar demais, eu falo assim, musculação é igual a sogra. É o mal necessário. Você tem que fazer. Se não tiver sua sogra, você não tem sua esposa, você não tem seu esposo. Então, ela tem que existir. Você gostando ou não, você vai ter que fazer. Então, por que a gente não antecipa esse processo? Por que você vai deixar para buscar musculação na hora que você estiver sentindo dor? Por que você não faz isso antes? Para não sentir essa dor. Mas o brasileiro é assim. O brasileiro é só de última hora. Vai contar. Só contar. Quando o médico fala assim, ó, você vai ou você quer morrer? Ele fala, vou ter que ir, né? Agora eu tenho que contar uma história minha. Eu tava, acho que isso tem uns 6 anos atrás, com 10 quilos acima, né? 10 quilos acima. E sentindo muita dor nas costas. Hernia de disco eu tenho. E aí eu ficava nessa hernia de disco, malhar e tal. Aí eu fui no profissional, o ortopedista. E aí o que ele fez? Ó, você precisa perder 10 quilos e tem que fazer atividade física para fortalecer. E aí eu, rapaz, malhar, mas eu tô doendo as costas e tal. Não, vai fazer. Impressionante. Perdi os 10 quilos, comecei a fazer atividade física. De lá pra cá não sinto mais nada. Nada, cara, nada, impressionante. Aí eu já testei um dia, passar acho que uns 15 dias, 20 dias, sem ir pra academia. Engordei um pouquinho e nesses 20 dias voltei a sentir a dor nas costas de novo. Tô sentindo dor. Ou seja, é pra sua vida toda. Não é um processo, não é um desejo imediato. É pro resto da sua vida, você vai precisar. E quando você parar, você vai sentir essa dor, você vai sentir, esses pesos vão voltar, esse quilo vai subir, esse desconforto ele vai aparecer. Então a gente tem que conscientizar que musculação não é uma corridinha de 100 metros, de 200 metros, ela é uma maratona. Ela é pra vida toda. Você vai ter, enquanto você conseguir ir pra academia, você vai ter que ir. Entendeu? Acontece muito isso que você tá falando. A gente recebe demais na academia. Eu quero ir, mas eu tenho hernia de disco, eu falo, gente, eu tenho 2 hernias de disco, um bico de papagaio e agacho com 100 quilos. Ah, mas não pode agachar. Eu falei, então você não pode fazer cocô. Porque o agachamento é sentar no vaso. Então você não pode sentar no sofá. Porque o agachamento é sentar no sofá. Talvez não esteja no momento de colocar uma carga axial de cima para baixo, porque não fortaleceu. Mas a partir do momento que fortalece, vida que segue. Às vezes as pessoas assustam com o nome hérnia. Nossa, você tem uma hérnia de disco. Mas isso é mais comum do que você imagina. Quase todas as pessoas têm ou vão ter. Até porque não existe uma causa específica da hérnia de disco. Às vezes algumas pessoas usam como assim, eu carreguei muito peso quando era mais novo, eu fiz um esforço exagerado, ou eu treinei errado. Eu conheço pessoas que nunca fizeram nada, nenhum esforço. E tem. Não tem uma causa específica para hérnia de disco. Então todos podem ter, e provavelmente todos vão ter. É um desgaste, né? A gente vai envelhecendo, os desgastes por chegando. Justamente. Isso aí foi um ortopedista que teve, que ele falou, a nossa cartilagem, a nossa musculatura tem a mesma idade que nós temos. E a pele vai ficando velha, as cartilagens também vai ficando velha. Uma hora ou outra vai aparecer. Agora eu lembrei aqui eu tava assistindo um podcast, inclusive. E aí o cara contando a história, já um senhor, sentia muita dor nas costas também. E aí foi no médico e ele falou assim... E aí ele perguntou qual o meu problema. Ele escolheu pra ele bunda mole. O que? Bunda mole. Não, doutor, pelo amor de Deus, eu paguei minha consulta aqui, caro, um tratamento caro, e você vem aqui pra me chamar de bunda mole? Não, mas é exatamente isso, bunda mole. Aí quer dizer que minhas costas estão doendo porque eu tenho a bunda mole? Justamente, você vai fazer atividade física e vai fortalecer sua musculatura do glúteo. Exatamente, cara. Isso acontece muito. Principalmente esse pessoal agora, que tá uma febre aqui na nossa cidade, né? De corrida. Escuta o que eu tô te dizendo. Vão aparecer muitas dores no joelho. Vão aparecer. Principalmente em homens. Por quê?
O homem, ele tem aquele machismo, digamos assim, de não querer treinar glúteo, né? De não querer fortalecer o glúteo. E o glúteo, ele é a base do nosso corpo. Se você vai dar um chute, você precisa do glúteo. Se você vai dar correr, você precisa do glúteo. Eu posso te falar, por exemplo, o Usain Bolt. O Usain Bolt tinha um glúteo muito grande, muito forte, porque ele era um corredor que precisava daquela força de glúteo ali. E isso acontece demais, que é uma discrepância muscular que acontece. Isso, às vezes, até por equipamentos de academia, a gente vê muitos equipamentos que trabalham muito a parte, falar grosso modo, a parte da frente das pernas, que seja o quadríceps ali. A gente tem N exercícios para trabalhar quadríceps. Quando você pega o posterior, quase não tem. Aí você pega 2, 3 exercícios que trabalham posterior, exercício de glúteo que o homem vá fazer, talvez uma elevação pélvica com muita dificuldade, um afundo. Ou seja, começa a trabalhar demais uma musculatura na frente e esquece dessa musculatura de trás. O que acontece? Uma fica mais forte que a outra. Automaticamente, acontece uma lesão. Por quê? Por causa dessa discrepância de força entre as musculaturas, entendeu? Então, tem sim que treinar, cara. E o glúteo é esse motor primário. Eu tive uma aluna, Débora é o nome dela, nem mora aqui mais. Abraço, Débora. Ela sentia ela tem condromalácia patelar, do grau 2, se eu não me engano, 2 ou 3. E ela corria bastante, só que ela sentia muita dor. E aí ela começou a treinar comigo e falando, e aí me relatou, falou, cara, eu sinto muita dor no joelho e todas as pessoas que vêm me tratar querem tratar o meu joelho, né? Eu vi, já passou por vários personagens em outras cidades, que ela vivia mudando de cidade. Todas as pessoas vão só no meu joelho, ali próximo do meu joelho, aí pensa no quadríceps, fica ali tentando fazer aqueles exercícios e tal. Eu olhei pra ele e falei, tem uma solução pra você. Você tem a bunda mole. Mesma coisa que o senhor falou, você tem a bunda mole. Vem cá, vamos focar nesse glúteo seu. Vamos trabalhar em cima dele, vamos focar. Cara, foi um trabalho assim de uns 3 meses. Depois desses 3 meses, nunca mais ela sentiu dor no joelho. Era só isso, era só o glúteo que estava fraco e aí sobrecarregando alguma coisa. E quando você sobrecarrega alguém, vai pro joelho. Não adianta, vai sentir o joelho. Então ela fez esse trabalho de glúteo, pesado, é sofrido, é chato, mas fez e correu aquela do final do ano do Rio de Janeiro lá. Silvestre. Foi lá correr, não sentiu dor nenhuma. Chegava aqui, corria 15 km, 20 km e não sentia dor. E quando começou, qualquer corridinha, desconforto no joelho, bolsa de gelo. Então, assim, é saber analisar todo o processo, né? E mulher tem essa tendência dessa condromalácia. Geralmente as mulheres vão ter, por conta de uso de salto. Então, a tendência é que com o tempo comece a ter. Então, é ter esse olhar clínico que às vezes, assim, ó, raramente a cura tá onde está o problema. Raramente. O nosso corpo ele é todo interligado. Todo. Então, às vezes tá doendo o meu joelho, mas o problema tá no meu glúteo. Sabe quem faz muito isso? Fisioterapeuta. Às vezes você tá com um problema, nossa, eu tô com uma dor na lombar, ele vem aqui no seu pescoço e resolve o problema. Por quê? Porque o nosso corpo é todo interligado. Então não é local, regional. É fazer uma análise e ver onde está o problema. Porque se você ficar focado num lugar só, provavelmente você não vai resolver esse caso. É demais. Quem está nos ouvindo, principalmente pela Rádio Boa Notícia, é transmitido todas as sextas-feiras, às 13 horas. Está morando no interior, não consegue, não sabe nem por onde fazer o exercício. Que exercício pode fazer? Como que ela pode iniciar uma atividade física? Muito interessante, cara. O nosso corpo é uma máquina, né? Ele é uma máquina como todas as outras máquinas. E máquina parada, ela só dá problema. Deixa seu carro na garagem 30 dias. Não pega nem ficar lá. Não vai pegar. Então ele é uma máquina. Qualquer máquina que fique parada, ela vai dar problema. Então o que a gente recomenda? Movimentar-se. Lembra da pergunta que eu te fiz? Qual o melhor exercício? É aquele que eu gosto. E quando eu não gosto? É aquele que eu tenho. E o que eu tenho? Eu consigo fazer uma corrida?
eu consigo fazer uma caminhada, eu consigo subir e descer escada, eu consigo descer e subir da cadeira. Então tudo isso é exercício físico. Lembra o que eu quero? O mínimo que a Organização Mundial da Saúde nos prega. 2h30 por semana. Então eu posso fazer minha caminhada, eu posso fazer minha corrida. Edmar, mas eu tô fazendo minha caminhada aqui todo dia, 1 hora, e eu já não me sinto cansada. O que eu posso fazer para melhorar ou para intensificar isso? Porque o nosso corpo também é uma ferramenta formidável. Com tudo ele se adapta. Hoje, se eu pegar essa garrafinha aqui e fizer 10 repetições no braço com ela aqui, agora ela tá pesada. Mas daqui uma semana ela se torna leve. E eu tenho que gerar um novo estímulo. Tá, mas eu não tenho peso. Como que eu vou gerar um novo estímulo então? Vai marcando pelo poste, pela árvore. Ah, hoje eu vou caminhar até naquela árvore e gasto ali 30 minutos. Tá, amanhã eu vou fazer essa mesma caminhada até aquela árvore e vou gastar 25 minutos. Ou seja, eu mudei a intensidade do exercício. Na outra semana, poxa, eu tô caminhando até aquele ponto X. Eu vou até o Y. Eu mudei de novo a intensidade do exercício, eu aumentei o volume, eu fui mais longe. Então a gente pode usar essas estratégias para você estar sempre gerando novo estímulo, porque vai chegar um momento que caminhar 1 hora só, você já não cansa mais. Então o que eu vou ter que aumentar? O ritmo da caminhada, o tamanho do percurso que eu estou fazendo, porque vai se tornando desafiador. Então a atividade física ela pode ser feita em qualquer lugar, basta querer. Uma flexão, um abdominal. Não, um abdominal. Como é que chama aquele chinelo? Polichinelo, né? Então, assim, são coisas que, assim, do mesmo jeito que a gente estava discriminando a tecnologia, agora vamos elogiar ela. Você pode, todo mundo tem acesso a um celular. Se você entrar no YouTube aqui e colocar treino em casa, você vai achar um monte. E sem exercício, e sem equipamento nenhum. Só com peso corporal. Então a gente tem essa opção. Já que a gente passa 3 horas no Instagram, vamos tirar 30 minutos pro YouTube. E aí a gente consegue achar muito exercício que dá pra fazer, cara. Muito bom. E aquelas pessoas que dizem, ah, não, mas eu trabalho duro, eu trabalho me mexendo, eu suo muito no trabalho, então já queima muita caloria, não preciso ir pra academia. Isso é comum também, cara. Acontece muito. Realmente, existem áreas que fazem um gasto calórico alto. Gasto calórico alto não quer dizer treinamento, né? Eu posso pegar um auxiliar de pedreiro. O gasto calórico dele no dia é alto. Mas ele é treinado? Não. Por quê? Porque ele não trabalha nos músculos específicos. Ele vai trabalhar alguma coisa sim, mas o músculo específico ele não vai trabalhar. Mas se a gente for pensar em questão de sedentarismo e atividade física, sim, ele não é um sedentário. Por quê? Porque a rotina de trabalho dele faz com que ele faça mais de 2h30 por semana de atividade intensa. Mas são casos muito isolados, né? Quase ninguém tem esse tipo de serviço. Então, o grande geral da população hoje está sendo um serviço mais em casa, mais sentado. Mas sim, a prática de trabalho, dependendo do serviço que for, ele é considerado sim uma atividade física. Então, muito bom. E agora outra dúvida. Caminhar ou correr? Os dois. Sempre se respeite, né? A gente tem que ouvir sinais. E o nosso corpo, ele dá sinais. Que seja um sinal de fadiga, que seja um sinal de dor, que seja um sinal de desconforto. Porque se eu falo pra você, vamos correr, e você nunca correu, caminhe. Falo pra você, vamos correr, e você tá 10 quilos, igual você me disse que estava acima do seu peso, sua lombar ia doer. Seu joelho ia doer. Justamente. Ou seja, então, comece caminhando. Consegui caminhar. Cara, hoje eu vou me desafiar. Eu tô caminhando 30 minutos, mas agora eu vou correr 10 segundos. Eu corro 10 segundos e caminho 1 minuto. Corro 10 segundos e caminho 1 minuto. Então, o segredo é progredir aos poucos. E a maioria das pessoas, e isso é muito interessante também, se lesionam por conta disso. Porque nós temos um negócio que é imediatismo, né? É do ser humano. O ser humano, ele é imediatista pra tudo. Já quer resultado logo, né? Logo, eu quero pra ontem. Então, assim, eu quero começar a correr, mas eu quero começar a correr 5 km. Não dá. Seu corpo não tá pronto pra isso.
né? Você tem que preparar o seu corpo. É a mesma coisa de você falar assim, eu nunca peguei um carro e vou sair daqui e vou pra Goiânia dirigindo. Nunca dirigiu na vida. Pode acontecer de dar certo? Pode, mas a chance de dar errado é muito maior. Bem grande. Bem grande, né? A mesma coisa, você pode correr 5 km e não acontecer nada? Pode, mas a chance de dar merda é gigante. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. É ir preparando aos poucos. E ir sentindo o nosso corpo. Eu tenho que fazer todo dia? Cara, se tá doendo demais, se tá com um desconforto gigante, descansa mais um dia. Às vezes o treino é o descanso. Né? Eu tava ouvindo um podcast agorinha do Paulo Musi e do... esqueci o rapaz que tá bem. Não, aquele do Método CIS. Paulo Vieira. Paulo Musi e Paulo Vieira. E aí o Paulo Vieira disse assim, que tava numa rotina muito cansada, que ele treina todos os dias, mas a rotina de acordar e tudo mais naquela semana tava pesada e que o treino dele do dia foi dormir. Ele se permitiu dormir até 10 horas. Então, às vezes, o treino é o descanso. Nem sempre eu preciso de, eu tenho que ir. Cara, às vezes o seu corpo quer só descansar. Porque se você dá esse descanso, no outro dia, você volta melhor, você volta mais forte, você consegue performar mais. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é, respeite o seu corpo e comece gradativamente. Vai devagar, porque se você quiser chegar no topo da montanha sem passar pelo meio dela, a chance de dar ruim vai ser gigante. É bem importante, assim, não, tô bem acima do peso, eu não vou conseguir correr e nem caminhar. Pega um saco de areia, alguma coisa, vai se exercitando, até porque existe vários estudos que a musculação, o exercício físico, queima mais que uma caminhada, não é? Isso é verdade? Exatamente. Hoje o gasto calórico de um treinamento de musculação, ele é muito maior do que uma caminhada ou uma corrida. O gasto calórico não só durante, como depois. A gente chama até de EPOC. Então, que é o efeito pós-treino ali, né? Então, assim, a musculação, ela consegue consumir mais durante e depois. Já o exercício aeróbico, pode ser que ele consuma durante e o depois dele é bem menor do que no caso da musculação. Então, assim, se a gente for pensar em gasto calórico, sim, eu vou ter muito mais gasto calórico na musculação do que na atividade aeróbica. Mas o ideal seria os dois. Porque o nosso corpo, ele não é composto só por músculo. Você tem seu coraçãozinho também, hein? E ele precisa ser trabalhado. Ele precisa... É a hora de trabalhar ele, é a hora de trabalhar nessa corrida. Ela vai ajudar bastante no seu consumo de oxigênio. Então ele vai trabalhar, que às vezes na musculação você não vai ter aquele exercício contínuo, né? Que você vai fazer o tempo todo. Porque você vai fazer, vai descansar, vai parar, vai conversar, vai parar. Já que você estiver fazendo uma caminhada, uma corrida, ele é um contínuo mais longo. Você vai fazer um exercício por mais tempo. Então é interessante, sim, conjugar os dois. Agora, se você pegar os dois e colocar qual que eu vou ter o maior gasto calórico, provavelmente a musculação vai ter o maior gasto calórico. Eu vejo várias pessoas que sobem um pedaço de escada, vamos dizer, um andar, chega morrendo. Falta de condicionamento físico, cara. E às vezes você vê um cara que treina musculação. Ele vai fazer isso daí, ele não consegue. Por quê? Porque o cardiorrespiratório dele tá muito ruim. Porque ele preocupou só com os músculos externos e esqueceu do coração, que é o músculo interno. Então você precisa de fortalecer ele também. Tem que ter essa parte cardiovascular, porque o nosso corpo ele foi feito para fazer essas atividades diárias, né? Ele foi feito para isso. Ele não foi feito para ser um esteticamente lindo. Ele foi feito para fazer atividades diárias. Então você tem que estar apto a isso. Eu falo que assim, eu treino para me poder sobreviver. Se vai acontecer, sei lá, um teto vai desabar, eu consigo correr, entendeu? Eu perdi um ônibus, eu vou correr atrás do ônibus. Eu, sei lá, tem que amarrar o tênis, eu consigo amarrar esse tênis. Então eu treino pensando nisso, né? Nessas atividades do dia a dia. É impressionante, agora eu lembrei de um vídeo que circula na internet, né? Não sei se você já viu, de uma mulher que tira a criança, bota no carrinho, e aí olha para trás, eu acho alguma coisa assim, e o carrinho vai descendo sentido a rua, tu já viu isso aí? Já. E aí ela vai correr pra pegar o carrinho e cai. E aí não consegue, levanta de novo e cai. E aí, pra te ver, eu lembrei dessa situação, né? O que uma atividade física não faz? Eu acho muito bonito. Até falei disso essa semana com alguns professores.
essa semana é Semana das Mães, né? Dia das Mães. E aí a gente tá fazendo algumas postagens na academia, cutucando as mães mesmo, sabe? Que assim, tá, você quer ver o seu filho pra sempre, quer ter seu filho bonitinho? Seja um exemplo pra ele. Faça exercício físico, né? Treine pra ter seu filho. Eu acho muito bonito quando eu vejo uma mãe ou um pai falando assim, ó, eu morreria pelo meu filho. Morrer pelo filho é fácil. Eu quero ver você viver pelo seu filho. Morrer pelo filho é fácil demais. Vai acontecer alguma coisa, você entra na frente ali e fica, morri pelo meu filho. E agora viver por ele, você tem coragem? Você tem coragem de fazer as coisas que você não está fazendo para poder ter momentos com seu filho? Momentos mais prolongados, uma vida mais longa. Mais longa. Ver ele se formar, ver ele estudar, não é? E até, cara, coisa simples. Tem pais que não conseguem nem brincar com os filhos. Tem pais que não conseguem levar o filho no parque, porque ele não consegue estar ali. Por quê? Porque ele é muito sedentário, porque ele está muito acima do peso. Ou seja, ele perde um momento com o filho dele que é único por conta de uma rotina que ele criou, às vezes uma falta de vontade que ele não tem. Entendeu? Ele começa a perder coisas que não tem volta. Eu adoro um cara que fala sobre isso, só que ele não fala na questão da obesidade, ele fala na questão da família. É Piangers, o nome dele. Cara, é interessantíssimo o que ele fala sobre família e faz a gente refletir sobre tudo. Ele fala assim, eu uso muito isso. Essa semana mesmo, meu filho foi fazer a apresentação de Dia das Mães. E aí eu comentei com um colega da academia, ele falou, pô, eu não vou não. É do meu filho não, porque a apresentação é pra mãe, não é pra mim. Eu falo, cara, eu não perco nada. Nada do meu filho. Sabe por quê? São 7 anos só, amigo. São 7 anos só ele apresentando algo pra mim. É apresentando algo que ele tá lá em cima. O olhinho dele tá em você aqui, ó. Mesmo que seja pra mãe dele, mas ele tá te olhando ali, ó. É pra você, porque passou essa fase. Aí é pros amigos da escola, aí é pros outros coleguinhas. Agora, pra você, é só 7. É muito curto, é pouco tempo. Você já imaginou que a média de vida, vamos supor, 80 anos, só 7 é pra você? E você perdeu aquilo ali? Você deixou de ir porque, eu queria ver um jogo, porque eu tinha um trabalho, porque... Tá certo, imprevistos acontecem, mas tenta se organizar, cara. É uma vez só. É uma vez só e passou, acabou. Eu vejo muitos idosos se cuidando porque diz que quero ver os netos, o neto formar, o neto estudar. E eu lembrei agora, tava lá na academia e eu vi um casal, 2 idosos. E aí eu fui falar com o personal que tava atendendo ele. E aí ele, qual a idade deles, ele foi me contar a história. Diz que iniciaram, acho que foi 30 dias em casa, fazendo exercício em casa, que ele senta na cadeira, sobe, desce, senta. E disse que ele quase sem andar, os dois. E aí tava lá na academia treinando, levantando o peso e caminhando bem demais. Eu fiquei impressionado quando ele me contou. Num dia de iniciar, disse que quase não andava, não saía. É a mágica, né? Do exercício físico. O exercício físico é mágico, cara. É mágico. E eles vão mesmo. Vão de manhã e de segunda a sábado. Sábado também estão lá cedinho. Chega primeiro que o personal. Eu sei que eles moram quase de frente à academia. Eles chegam primeiro que o personal e fica lá esperando, cara. Então, assim, é aquele pessoal que tem vontade de viver, que percebeu a importância do exercício físico. Eu costumo dizer que quem fala mal do exercício físico é quem não faz. Quem não faz, fala mal. Porque quem conhece o benefício, o cara fala, não tem como. Como que eu vou falar mal de algo que só me traz benefício? Me fala um malefício que o exercício físico tem. Nenhum. Nenhum, eu não conheço nenhum. Impressionante. Então, quem não faz, fala mal. Isso é a mesma coisa que quem nunca andou numa Ferrari vai falar mal da Ferrari. Agora, quem anda lá não vai falar mal. Vai falar, pô, tem isso aqui, irmão. É outro mundo. Agora, a gente que nunca sentou lá, às vezes a gente pode falar, porque a gente não viveu aquilo ali. O exercício físico é a mesma coisa. Só fala mal quem não vive, quem não pratica. Às vezes quem vê muita dificuldade naquilo ali, né? Porque as pessoas adoram ver uma dificuldade nisso, né? É difícil demais, é complicado, eu não tenho tempo. Tempo é um trem tão relativo. Já viu que tempo é muito relativo? Muito. Tempo é o seguinte. Você não tem tempo para ver sua família. Mas quando alguém morre, você vai. Por que você arrumou um tempo? Alguém morreu, você foi lá.
E aí você fala pra mim que não tem tempo de praticar exercício físico? Você não tem tempo de tirar um tempo pra você? Às vezes você fala assim, poxa, eu tenho que trabalhar tanto, tenho que trabalhar tanto. Mas você sabe que a máquina pra trabalhar é você. E que se você não estiver bem, você não vai trabalhar? Pessoal, se você chegou agora, está nos assistindo, está nos ouvindo, nós estamos aqui com Edmar, que é educador físico, falando tudo sobre o sedentarismo. Então, se você chegou agora ouvindo na rádio, perdeu, vá lá no Instagram, Vitalicast, e assista tudo e manda para aquele seu colega que dá sempre uma desculpa na hora de fazer atividade física, não quer iniciar, fique ligado. E Edmar, eu vi uma frase esses dias que o tempo, para quem faz essa desculpa aí, que não tem tempo para ir para academia, o tempo que você diz que não tem agora, lá na frente, esse tempo Ele vai ser cobrado. vai ser cobrado. Ele vai ser cobrado. Você vai precisar dele. Cobrado. Você vai precisar dele. Às vezes a gente é bom de desculpa. Você já viu tanto que a gente é bom de desculpa? Muito. Eu não vou pra academia porque eu preciso lavar vasilha. Eu não vou pra academia porque meu carro sujou. Eu não vou fazer exercício físico porque meu filho acabou de chorar. Entendeu? Você viu que a gente é bom de desculpa? A gente não é bom de fazer o que tem que ser feito. A gente só é bom de desculpa. Então a gente tem que começar a policiar isso daí. Eu fiz uma vez algo que eu acho interessante. Eu coloquei um quadro na minha sala. Aí coloquei assim, escrito assim, ó. Metas inegociáveis. Então eu coloquei coisa que era inegociável. Podia acontecer o que fosse. Eu não ia Faça chuva, faça sol. não ia fazer. Porque era inegociável. Eu fiz um compromisso comigo mesmo. Às vezes as pessoas não fazem compromisso com elas mesmas. Entendeu? E começam a se sabotar. Quem é bom de desculpa não é bom em nada. Porque ele é só bom em desculpa. E nesse quadro tava lá. Eu vou treinar 6 vezes na semana. Eu vou treinar 6 vezes na semana. Não me interessa a hora. Mas a academia fechou. Faz um treino em casa. Eu disse que eu ia treinar. Eu não disse que eu ia pra academia 6 vezes na semana. Mas que eu ia me movimentar 6 vezes na semana. Que seja a hora que desse pra treinar. Então a gente tem que começar a fazer esses contratos com a gente mesmo. Né? Eu vejo algo assim que me preocupa muito quando a gente pensa em celular. Porque a rede social, ela é algo assim que, cara, eu não vejo ela às vezes muito benéfica nesse ponto. Sabe por quê? Eu decido praticar exercício físico hoje. Eu vou começar a seguir pessoas que fazem exercício físico. Mas eu não sigo pessoas que são parecidas comigo. Eu começo a seguir atletas. Então eu pego aquele atleta que tem um físico desenhado, eu pego aquele outro atleta que tem um físico X, a mulher que tem a bunda Y, e começo a me comparar com essas pessoas. Onde eu deveria fazer o quê? Seguir pessoas que são do meu mesmo estilo de vida. Para mim evitar esse tipo de comparação, que é onde você se frustra. Porque você vai olhar aquele físico daquela mulher e vai falar assim, nossa, mas eu me esforço tanto e não chego lá. Mas você tá pagando o preço que ela paga? A gente quer, mas não paga o preço. E não espera o tempo. Espero o tempo. Não tem como, cara. Às vezes o cara chega e fala assim, não, eu quero ficar com o físico igual o teu pra daqui 2 semanas no carnaval. Você fala, pô, bicho, eu tô treinando há 10 anos e você quer ficar em 2 semanas no carnaval? Por quê? Porque o cara começa a fazer isso dentro do Instagram. E isso não é legal, cara. E aí, com isso não é legal, vai frustrando as pessoas e elas começam a ficar decepcionadas. Por quê? Porque ela vai pro espelho e aquele esforço que ela tá fazendo não reflete o físico que ela considera perfeito. Porque viu na internet que fulano conseguiu e ela não conseguiu. Porque viu na internet que aquele é o físico perfeito. E você sabe qual que é o corpo perfeito? Não. O corpo perfeito é aquele corpo que serve para você. Esse é o corpo perfeito. O corpo perfeito do nadador é diferente do corpo perfeito do jogador de futebol. O corpo perfeito do fisiculturista é diferente do cara que, sei lá, do piloto de corrida. Então, o corpo perfeito é aquele que serve para você. É aquele que serve para sua atividade física. E olha só como é engraçado esse debate, que a gente vai entrar numa coisa polêmica aqui, nem sei se pode, mas eu vou falar.
Se não puder, você me corta. Que, por exemplo, em busca dessas frustrações com o corpo perfeito, a gente começou a ter uma briga na internet. Que aí a gente tem dois lados. O lado daquela galera que tem o corpo perfeito, mas usa algumas coisas que não são boas para a saúde. E o lado daquela galera que esquece que gordura também não é boa para a saúde. E ficam com embate aqui, ó. O que é corpo perfeito? Por que eu não posso me aceitar assim? Por que eu não posso ser assim? E começa essa aceitação de que falar assim, ó, não, eu tenho que me aceitar. Tá, mas isso daqui também não é saudável. Gordura Realmente isso é um embate bem complicado. A gente até já falou aqui várias vezes, né? Ah, não, mas eu me sinto bem, eu me aceito assim, eu tô acima do peso, mas não, vamos dizer, minhas taxas estão boas. Mas aí, vários, até inclusive médicos que já disse, mas só em você estar acima do peso já é uma doença. Já é uma doença. Já é uma doença. Já é uma doença. Só de você estar acima do peso, você está propício a ter várias doenças, né? Porque a gordura nada mais é do que a inflamação. Você está inflamado. Então, se você está inflamado, a chance de desencadear outra doença é gigantesca. Então, começou essa briga de aceitação. Eu puxo a corda pra cá porque eu não consigo chegar nesse físico, e eu puxo a corda pra cá porque tem que ser assim. E é uma briga sem fim. Porque as pessoas começam a se comparar. Por conta do quê? Do celular. Então, o maior problema que eu vejo é a comparação. Você tem que se comparar com você mesmo, entendeu? A meta é sua. Quem disse que o corpo perfeito é aquele todo rasgado? Quem diz que o corpo que eu tenho que me aceitar com sobrepeso, né? Porque o sobrepeso ele já é uma doença. Não é porque as suas taxas estão normais que você não tem uma doença. Você tem uma doença sim, que é o sobrepeso. E as atividades do dia a dia, entendeu? E a mobilidade que você perdeu por conta daquele sobrepeso. Tá, minha taxa tá legal, mas não tá legal. Não tá legal. Vai piorar. Pode esperar que vai piorar. Às vezes agora não tá, mas vai piorar. Muitas vezes ela diz que se aceita, que acha, mas no subconsciente isso é só mais uma desculpa. É só mais uma desculpa. É só mais uma desculpa. A pessoa às vezes nem se vê, né? Edmar, e onde você acha a suplementação? É bom já iniciar com suplementação, ir atrás de um profissional? Ou você acha que o importante é começar e depois ir buscar ajuda para uma suplementação? Cara, o principal é a gente começar, né? Eu vejo muitas pessoas começarem errado. A pessoa nem entrou na academia e já me procura qual whey que ele compra. Ah, eu compro o que para tomar? Porque vê muitas pessoas tomando. Então, o que seria o ideal? Comece e procure um profissional para te orientar, né? Suplementação é simplesmente suprir o que falta na sua alimentação. Tem que saber o que está faltando. Tem que saber o que está faltando, tem que saber o que você está comendo, tem que saber qual vitamina está faltando. Então, às vezes, um exame vai te ajudar a determinar qual vitamina. Tem que saber se você está batendo a quantidade de proteína do dia. Às vezes, a sua rotina não te permite fazer comida, e aí o whey pode entrar. Porque é mais fácil, é mais prático. Ah, eu tenho um lanche da tarde, eu trabalho o dia todo. Não tem como eu cozinhar ali ou levar a marmita. Faz um whey, que ele facilita a sua vida ali. É só uma aguinha, jogou, bateu, bebeu. Então, eu vejo a suplementação dessa forma, para ela facilitar a sua aderência à dieta e à sua rotina. Eu acho excelente, eu acho que tem que colocar, mas tem que ter orientação. Sem orientação, às vezes vai virar o que você não quer, que é gordura, né? Ah, eu quero emagrecer, mas vou tomar um whey. Talvez virou excesso, vai virar gordura. Edmar, e para quem está nos assistindo e nos ouvindo, fique à vontade, eu quero que você dê um recado aqui, fundamental. 3 recados para quem quer começar a atividade física e sair do sedentarismo. Tá, vamos lá. A primeira coisa, quem faz o que gosta é criança. Adulto faz o que tem que ser feito, né? Criança recém-nascida é que faz o que gosta, a gente faz o que tem que ser feito. Então, assim, comece devagar, beba bastante água. Se você tem dificuldade com dieta, comece a comer mais limpo. Ah, eu não quero ir no nutricionista porque é muita frescura, muito isso, muito aquilo. Começa a comer mais limpo. Começa a descascar mais e desembalar menos. Você vai ver que a sua rotina já vai mudar. Então, assim, o primeiro ponto é o que a gente acabou de falar.
dê o primeiro passo. Porque depois que você der o primeiro passo e começar a virar essa chave e mudar a sua rotina, não vai precisar da gente empurrar nada, você vai pedir. Você vai pedir por uma dieta, você vai pedir por mais exercício, você vai pedir por mais tempo na academia, e isso é natural. Então, dê o primeiro passo, vira essa chavinha, bota a cabeça para funcionar que vai dar certo. Pessoal, esse foi mais um episódio do VitaliCast, sua dose de saúde, bem-estar e longevidade. A gente conversou aqui com Edmar, que é educador físico, explanou vários assuntos aí para você sair do sedentarismo, que atividade física você deve fazer. Então se liga, se perdeu, vá lá, assiste novamente se tiver dúvida. Edmar, quero agradecer aqui muito por essa oportunidade, por esse bate-papo, foi além um pouco da atividade física e do sedentarismo. Queria deixar portas abertas sempre que você precisar e vier esclarecer várias dúvidas, vários assuntos. E fique bem à vontade e dê o seu recado final. Quem quer saber um pouco mais sobre a Edmar, sobre a Flex Fit, que é a academia, fique à vontade agora, venda seu peixe. Oh, coisa boa, meu amigo. Eu que agradeço, cara, o convite. Muito feliz de você ter me convidado aqui. Fiquei muito lisonjeado, né, por ter vindo aqui. Eu acho que a gente tem sim que levar informação para as pessoas. Às vezes uma informaçãozinha besta que pra gente às vezes é besta, mas pra pessoa é uma informação gigantesca. Então a gente tem que estar levando essas informações para as pessoas. No meu Instagram eu tô sempre postando alguma coisinha, treinador Edmar Júnior. Pode seguir também a Academia Flex Fit. Nós temos 2 unidades aqui em Balsas, tanto no Potosí quanto lá na Flora Rica. E assim, eu costumo dizer o seguinte: eu não quero que você vá para minha academia. Eu quero que você comece a treinar, que aqui a gente tem 26 academias em Balsas. Mas, se precisar de ajuda, nós estamos prontos para te atender. Tá bom? Muito obrigado, Edivaldo, e agradeço demais, meu amigo.